Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: meu nome é... Nossa, colocou nome e sobrenome completinho aqui. Tenho 36 anos e estou em busca de uma melhora pessoal, pois já não sei mais o que pensar, como agir. Sei que devem receber diversos contatos de pessoas até com problemas maiores que o meu, contudo eu me sinto como uma agulha perdida no palheiro. Vou tentar explicar o que está acontecendo. Eu, aos 16 anos de idade, me senti em um conflito muito forte em relação à minha vida, como um todo. De certo que nessa idade não temos maturidade suficiente para encarar certas coisas da vida. A minha mãe casou-se com outro homem e por ele fui criada desde os 2 anos de idade. Tinha ele como referência de pai, de chefe de família, de homem, mas descobri que nada disso ele era, pois tentou me estuprar dentro da casa da minha mãe aos 14 anos e tentou outras várias vezes. Nossa, gente do céu, tá demais, não tá? É o segundo e-mail desta semana que fala sobre isso. Hein? É o segundo. E eu contei ainda de uma pessoa, né, que contou aqui, ó, no meu ouvido também sobre isso. Falei que os maiores pedófilos estão dentro das próprias famílias. Tá aqui mais um. Ai, pelo amor de Deus, não. Contei para minha mãe o que estava ocorrendo e ela, no entanto, pediu para que eu não contasse isso para o resto da família. Ai, meu Deus! Minhas tias, tios e até mesmo o meu pai biológico. Eu passei a sentir medo e revolta ao mesmo tempo. Mas, para proteger minha mãe, acatei ao pedido dela. Nesse meio tempo, descobri que não gostava de meninos. Foi onde tudo começou a ficar bastante conflitante. Eu já não me reconhecia mais e por diversas vezes me angustiei por achar que estava completamente errada em não seguir os padrões da sociedade. Esse é um tipo de conflito, minha querida, que nós que temos uma orientação sexual destas, vamos passar. Isso aí é normal, né? A gente acha que a gente é o errado, que a gente não está dentro do padrão, a gente se acha o patinho feio, a gente quer esconder. Então, a gente sente vergonha de quem de fato a gente é, né? Então, até conseguir se libertar disso é um processo doloroso e que muitos não vão conseguir nunca se libertar. Vão morrer, né? Com essas amarras. Ao completar 18 anos, resolvi sair de casa e arriscar viver o que eu queria. Me envolvi com uma mulher que também tinha a mesma idade que eu. Saí de casa e isso foi um choque para a família toda. Mas eu ainda assim me mantive firme na decisão. Estava apaixonada e não poderia viver em cima de regras maldosas, tendo esse meu relacionamento como algo tenebroso. Porém, meu namoro teve alguns conflitos e no meio do meu sofrimento de ter saído de casa e logo em seguida a pessoa ter me abandonado, tomei a decisão de sair da minha cidade, pois sou de Ilhéus, na Bahia. Em 2001, vim parar em Belo Horizonte, sem conhecer nada e nem ninguém. Até hoje as pessoas me perguntam por que escolhi vir para cá e não sei responder. Só sei que estou aqui até hoje. Caramba, né? Tipo, tá, vou... Nossa, que coragem! Gente, vocês teriam essa coragem, tipo, de sair, vou embora e vou me virar? Ai, que coragem! Nossa! Gente, sinceramente, eu acho que eu não teria essa coragem. Juro, eu acho que eu não teria. Eu me acho tão corajoso para outras coisas, mas para essa, olha, essa daí eu perdi, viu? Minha história começa a ser escrita aqui, em Belo Horizonte. Agosto de 2001 foi quando cheguei. Passei por inúmeras dificuldades, moradia, emprego, era nova, sem experiência. Pois é, eu imagino. Mas ao longo do tempo fui me tornando cada vez mais forte.
Passei fome, pois não quis pedir ajuda a ninguém da minha família. Pode ter sido orgulho, sim, pode, mas eu preferi me resolver sozinha. Diversas vezes tive medo de não suportar a vida. Ah, mas quem não teria, minha querida? Achei que se eu morresse, as coisas melhorariam, mas fui passando por tudo, resolvendo os problemas sérios sem nem perceber. Conheci pessoas excelentes, amigos maravilhosos que me ajudaram a crescer muito. Arrumei emprego, estudei, me formei e isso foi um grande orgulho para minha mãe. Me ver recebendo o diploma da faculdade, o que para mim foi uma imensa alegria também. Contudo, eu tive e tenho dificuldades nos relacionamentos amorosos. Conheci uma mulher em 2013, onde nos apaixonamos e resolvemos casar. Tínhamos uma vida extremamente boa, nossa relação sempre foi de muita harmonia e transparência, tanto que, quando a conheci, tanto eu quanto ela estávamos num momento ruim, pois ambas tínhamos acabado de separar de um outro relacionamento e estávamos feridas ainda. Mas isso não foi um impedimento para que seguíssemos juntas, apesar de que tivemos diversos problemas por ainda estar vivendo no passado. A dor do término, para quem termina ainda gostando, às vezes se compara a uma morte. Parece uma dor física, mas enfim, eu logo coloquei minha cabeça no lugar e percebi que sofrer pelo passado não seria vantagem alguma. Eu precisava e queria seguir minha vida com a pessoa que estava ali do meu lado. Minha querida, você tem um poder de decisão muito grande, já perceberam, gente? Decidiu sair de casa, morar sozinha, encarou, enfrentou, decidiu que, a dor pelo término é horrível mesmo, você sente até dor física, como você relatou aqui, mas eu encarei e pensei, eu vou ter a decisão de deixar no passado o que é do passado. Você é uma pessoa decidida, viu, mulher? Ela, no entanto, ainda ficou mais tempo presa na relação anterior e mesmo casada comigo, estivemos por várias vezes perto de terminar porque ela ainda se sentia perturbada com esse passado, pois a mulher não para de procurar, de intervir na nossa vida. Isso durou o ano de 2014 quase todo. Mas eu ali fiquei, mesmo sofrendo, mesmo me angustiando, eu sabia que a gente não podia se perder. Até que no final de 2014 tudo se ajeitou e ficamos excelentemente bem. Eu havia saído do meu antigo emprego para montar um restaurante junto com meu irmão, que veio da Bahia para trabalhar comigo. Porém, isso me deu mais prejuízo do que lucro. Ele me deu um desfalque enorme, eita lelê! E em pouco tempo falimos. Ele voltou para a Bahia e eu fiquei aqui com todos os problemas para resolver. Cê é porreta mesmo. Ela foi fundamental nessa parte, me ajudou a resolver tudo e ainda foi segurando as pontas, pois como perdi muito dinheiro, também fiquei desempregada quase o ano de 2015 todo. Porém, esse foi o ano em que mais fomos felizes. Tudo parecia se encaixar. Ela sempre um amor de pessoa, nossa vida era mais que perfeita. Tanto que quem nos conhecia ficavam admirados com a nossa cumplicidade. Até que, em setembro de 2015, eu recebo a notícia do falecimento da minha mãe. Uma morte repentina, um mal súbito. Minha mãe não estava doente, ela passou mal e teve um infarto fulminante. Eu quase enlouqueci. Fomos para a Bahia no mesmo dia, cheguei lá e entrei em choque ao ver minha mãe no caixão. É muito difícil passar por uma situação assim, mas ela estava lá comigo, me dando forças, me apoiando. Resolvi tudo o que tinha para resolver e voltamos para Belo Horizonte. Assim que retornamos, eu fui chamada para trabalhar numa empresa de advocacia onde estou até hoje. Apesar da tristeza da perda da minha mãe e ainda estar meio que sem acreditar no que tinha acontecido. No meu pensamento era que tudo iria se encaixar na minha vida, pois o que faltava era apenas o emprego. E ele veio, então comecei a retomar nossos planos de casal com mais afinco. Ela ficaria menos apertada financeiramente falando,
e nós iríamos começar a viver uma vida mais tranquila. Resolvemos ir passar o Réveillon em um clube da cidade. Passamos a virada bem, curtimos a noite apesar da minha tristeza de ainda estar em luto. Voltamos para casa e ela foi tomar um banho. Quando peguei o celular dela para ver as fotos, e para minha surpresa, ao desbloquear o aparelho, abriu no aplicativo de e-mail onde estavam escritas as seguintes palavras. Ai, 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 ai. No assunto, ou seja, lá no campo do assunto do e-mail. Assim não vale. Eita. No corpo do e-mail. O que estava escrito no corpo do e-mail? Você me provocou a tarde inteira e agora eu estou aqui numa vontade louca de fazer amor com você. Beijos nessa boca linda que eu amo. Saudades, meu lindo. Eita! Para tudo e chama a NASA. Ai, como é terrível isso! Gente, dói o peito, não dói? Fala a verdade. Tá com uma relação estável, tá numa relação bacana, entende? Comecei a trabalhar, acho que agora então nós retomamos o projeto de casa. De repente, pum, uma dessa. É um buraco que abre no peito, é? Hein? Nossa, eu achei que ia morrer nessa hora. Ah, é essa sensação mesmo, minha querida. Eu, não estava acreditando no que estava lendo. Assim que ela saiu do banheiro, eu já perguntei logo o que era aquilo e ela só me respondeu que era o que eu estava lendo e ela não tinha como dizer diferente. Não tentou nem disfarçar. Bom, ponto para ela, né? Pelo menos assumiu logo de cara, ao invés de ficar... É pior, não é? Quando a pessoa fica querendo enganar. É ainda pior, não é? Quer dizer, a faca já está enfiada no peito. Quando a pessoa fica querendo negar o óbvio, ela fica mexendo a faca ainda, né? Parece que está fazendo a gente de mais idiota ainda, não é verdade? Ai, credo, ainda bem que, né, já... Não, é isso mesmo que você está lendo e não tem nada que eu falar aqui de diferente. É isso aí que você leu mesmo. Nessa hora, meu mundo desabou. Ela não explicou nada e disse que nunca iria me falar, pois sabia que não daria em nada aquilo. Aí me disse que o cara, além de ser casado, era o superior no serviço. Ela é... Não vou falar, né? Vai dar muito detalhe. Não vou falar. O que me assustou mais ainda, pois ela era um exemplo de pessoa, de filha, de profissional, e ter uma relação assim fugia completamente daquilo que ela pregava. Meu bem, o que tem de gente que prega uma coisa e vive totalmente outra, vocês conhecem, né, gente? Vocês sabem. Por isso que eu digo que a gente sempre tem que se analisar para não perceber se a gente é uma pessoa dessa, viu? Que prega uma coisa e vive outra. Que, né, lasca a boca nos outros, mas vive muito pior do que aquilo que eu estou falando e criticando e condenando. No mesmo dia nós fomos para a casa da avó dela, pois teria um almoço e eu só sabia chorar. Mas ao chegar em casa, ela me pediu para não acabar com tudo, que ela pararia com aquilo, pois ela tinha prometido a ela mesma, depois do velório da minha mãe, que não levaria isso adiante. Coisa que não fez. Mas eu, por gostar, dei essa chance. Ela ficou muito mais amorosa, carinhosa, só que eu fiquei com receio e, apesar de amar muito, eu passei a monitorar ela. O resumo é, ela continuou nessa relação e, pior, eu descobri que não foi um mero caso. Ela já estava com o cara desde o começo do ano de 2015. O que para mim foi o fim. Ela, certa vez, pegou meu celular e viu uma conversa minha com um amigo, que nunca gostou dela, por sinal, onde eu dizia que não estávamos bem e que ele tinha razão quando desconfiava dela, mas não explicitei o motivo. Ela usou disso como uma arma contra mim e, meio que virando o jogo, disse que não podíamos continuar comigo desconfiando dela, mal ela sabendo que eu estava sabendo também de tudo. Então, é a tentativa de virar o jogo ridícula, né? Vocês estão vendo, gente?
Essa tentativa de virar o jogo acontece com homem, com mulher, com gay, com hétero. Ih, meu bem, por isso que eu falo, a gente tem que parar de... Às vezes, as mulheres são assim, os homens são assim, os gays são assim, o ser humano. Tanto que ela terminou o nosso casamento e isso me deixou mais nervosa ainda e triste, pois percebi que em momento algum eu fui preservada e como que uma pessoa mantém 2 relacionamentos sem demonstrar nada? Pois é, e tem, né? E tem coragem ainda, né? Vive uma vida dupla totalmente normal, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Desculpe ser tão explícita, mas ela saía de manhã para transar com o cara. E à noite estava comigo como se nada tivesse acontecendo ou acontecido. E isso por mais de 1 ano. Para mim é muita psicopatia, pois foi tudo muito bem articulado. Ah, minha querida, não sei se é psicopatia, mas que é falta de vergonha na cara né? Pô, uma desconsideração, falta de caráter mesmo, né? Sabe, uma coisa, viver uma coisa dessa maneira, assim... Ah, é horrível, né, gente? Pelo amor de Deus. Quer dizer... Cara, por isso que eu falo, abra o jogo. Quer ter um relacionamento aberto? Abra o jogo. É muito mais honesto. Muito mais honesto. Pra mim, casais que têm relacionamento aberto não tem nada de sem vergonhice, não. Eles são sinceros. Não tem nada de sem vergonhice. Uma vez eu gravei um vídeo aqui que falava sobre o poliamor. Né? Pessoas que têm relacionamentos com várias pessoas. E aí teve várias pessoas que deixaram um comentário no vídeo dizendo isso aí é sem caráter, isso aí é falta de caráter. Isso aí... Gente, tem que parar com isso. Como que nós vamos taxar alguém que é sincero e nós vamos taxar isso como falta de caráter? Falta de caráter é a pessoa que esconde da outra, é a pessoa que engana a outra, é a pessoa que mente, é a pessoa que vive uma vida dupla. Sem você saber. Você acredita que a pessoa está vivendo com você, que tem um relacionamento com você, a pessoa é tida como exemplo, e aí depois você descobre um lado da pessoa que você nem fazia ideia. E você passa a acreditar que você viveu com uma personagem, né? Então, isso sim é falta de vergonha. Agora, uma pessoa que é explícita, que fala, eu tenho um relacionamento aberto, meu marido sabe, ele pode sair com quem ele quiser, eu também posso sair com quem eu quiser. Isso é falta de vergonha na cara, falta de caráter. Eles estão sendo honestos um com o outro, não estão se enganando. Então a gente tem que parar com esse falso moralismo. Sem vergonhice e não sei o quê. Sem vergonhice é isso aqui. Pessoas que querem fazer A3, A4, faz swing ou diabo A4 aí que fizer, eles estão em acordo. Ninguém está se enganando. Então não adianta a gente vir com essas condenações, essas pedras e malhar essas pessoas. Eu acho hipocrisia isso. O fato é que terminamos em março de 2016 e ela me pediu para não sair de casa. Me disse que não havia necessidade disso, que podíamos ser amigas. Ih, não rola! Mas eu não tinha como suportar isso, era muita dor para mim. Ainda assim eu permaneci lá, sofrendo, chorando, me acabando um pouco a cada dia, mas na esperança dela demonstrar o mínimo de carinho que fosse, o que não aconteceu. Ela estava cada dia mais dona de si, achando mesmo que o que ela estava fazendo estava correto. Teve vezes dela virar para mim e falar que eu tinha que repensar nas minhas atitudes, pois nosso casamento estava do jeito que estava por minha culpa. E eu, idiota que sou, ainda me entristeci e por várias vezes até achei que eu estava errando mesmo. Mas chegou um momento em que não aguentei e resolvi sair de casa, coisa que ela não acreditava que faria. Eu ainda, em meio à minha dor pela minha mãe, ainda com o sentimento de traição, me vi meio perdida, mas saí de casa. Isso foi um dos piores dias da minha vida também. Largar minha vida para trás, minha casa, meus planos, mas sabia que era necessário, pois não estava mais suportando aquela dor diária. Aluguei um apartamento para mim e estava disposta a esquecer tudo para recomeçar,
mas ela não me deixava quieta. Me mandava mensagem dizendo que estava sofrendo. Ah, jura? Que se eu quisesse podíamos começar do zero de novo, que estava ruim sem a minha presença em casa, que ela não sabia a falta que eu ia fazer e isso perdurou de abril até junho. Mas esse desespero dela foi diminuindo com o tempo, mesmo porque eu não a tratei mal em momento algum, não desfiz da pessoa dela e fui seguindo minha vida. Mas eu queria ver mudanças nela, queria realmente acreditar que poderíamos resgatar nossa história. Ficamos algumas vezes, mas continuamos separadas. Eu nunca cobrei nada dela, nem quando estávamos juntas. Sempre a deixei livre para tomar as decisões. Nunca fui ciumenta ao extremo e também nunca joguei na cara dela o que ela fez comigo. E assim fomos vivendo, conversando de vez em quando. Ela, por sua vez, quando sentia minha falta, me ligava, me pedia para ir dormir com ela, e eu sempre ali à disposição. Errou, minha querida. Tá errado. Você se separou, tomou a decisão, não sei o quê, mas continuava à disposição dela. Então, quer dizer, para ela estava mega confortável a situação. Como não muda? Não muda. Mas na semana passada eu comecei a pensar nisso tudo e vi que ela estava me fazendo mal. Foi onde eu havia decidido cortar o contato, bloqueei ela no WhatsApp e também as ligações. Foi quando ela ficou doida atrás de mim, pois não estava tendo como me achar. Aí mandou o recado por um amigo meu e eu resolvi conversar com ela. Foi quando marquei na sexta-feira na minha casa. Ela, pela primeira vez desde que descobri tudo, me pediu perdão. Disse que se envergonha de tudo que fez, que ela não sabe o porquê se envolveu nisso, que disse também que ela não teve a capacidade de parar com tudo quando deveria, que o mal já estava feito, que ela sabe que me fez e me faz sofrer e que se sente muito mal por destruir os planos que tínhamos, que sabe que tristeza que me encontro. Disse que há 2 dias vinha pensando muito no que fez e precisava me pedir perdão para ela conseguir mudar. Ela sabe que eu não consigo mais acreditar nela, pois ela pisou demais em mim nesses últimos tempos, agindo como se isso que ela fez fosse normal. Lembro de uma vez que ela foi viajar, um pouco antes de eu sair de casa, onde eu estava destruída mesmo, só chorando. Ela olhou para mim, disse que eu precisava repensar as coisas que estavam acontecendo. Me deu as costas e foi para o passeio, que era inclusive para eu ir, mas eu desisti porque não conseguiria viajar com ela e a família dela toda, passando o que eu estava passando. Mas enfim, aí o final de tudo é que ela decidiu ficar sozinha, ela falou e ela decidiu. Não que eu fosse querer retomar nossa relação. Estou apenas dizendo que apesar dela ter vindo pedir perdão, a única coisa que ela me fez pensar é que ela em momento algum se importou comigo. Ela somente disse que depois de tudo isso que ela fez, ela estava com vergonha, pois somente agora ela parou para pensar nisso. E que enquanto ela não se resgatar como pessoa, aquela pessoa por quem eu me apaixonei, ela ficaria sozinha. Para te ser sincera, pelo tanto que gosto dela, voltaria sim, mas eu não disse isso a ela. Deixei ela dizer tudo e ir embora. Depois ela me mandou mensagem dizendo que sabe que tem muita gente que torce pela gente e que ela sabe disso. Mas se for para a gente voltar, o tempo vai dizer. O tempo? Pois isso será pela força da vida. Força da vida? Tá boa. Uma coisa eu te digo sobre mim. Hoje eu sofro muito, choro, me desespero, estou muito, muito triste. Mas eu não corro atrás não, até porque não seria justo comigo isso. Apesar de estar sentindo uma dor imensa e uma tristeza profunda, ainda tenho amor próprio, contudo é algo que não estou sabendo administrar e para esse momento eu te digo que dói demais. Dói muito e me sinto perdidinha. Tem 2 dias que não durmo direito. Sabe, todo mundo passa por isso. Eu mesma já tive outros términos dolorosos. Já achei que não ia conseguir, mas nunca vivi algo nessa magnitude. Ah, já viveu sim, meu bem, viveu. É que agora você eleva isso. Para e olha toda a sua história que você me contou aqui, hein? Perder meu restaurante, perder dinheiro, perder minha mãe, descobrir essa merda toda no meu relacionamento. É que agora concentrou e aí você pega, né, tudo isso. E aí, nossa, as coisas ganham um nível, né? Vão para a estratosfera.
Eu não sei que rumo tomar, o que pensar, como agir, minha cabeça está um caos. E aí termina. Foi longo, né? O e-mail, uma história bem... Aliás, nem sei como esse e-mail veio para gravação, porque gravação que vai ao ar aqui no YouTube é no máximo uma página. E esse daqui passou, né? Mais páginas tem que ser gravação privada, né? Opa, derrubei as coisas aqui. Então, olha, minha querida, agora é hora de você se reestruturar. Eu sei que aconteceram muitas coisas, mas você agora foi juntando todas essas coisas. Perdi dinheiro, então parece que tudo está dando errado na sua vida. São coisas distintas, certo? O que deu errado no restaurante, seu irmão, né, te desfalcou. Então, depois aconteceu a perda da sua mãe. Agora aconteceu essa situação aí de descobrir a traição. Então, são coisas distintas. Você não pode achar que o universo está contra você. São momentos e situações distintas e que drenam a nossa energia mesmo. Só que a questão amorosa, ela parece que bagunça tudo, porque tudo que onde eu pensei que eu fosse me apoiar, agora não existe mais aquela fonte de apoio, né? Ela não está mais ali. Então parece que, opa, foi embora, né? Se perdeu, se escafedeu. Então por isso que às vezes a gente fica absurdamente perdido desse jeito. Mas o que acontece? Você tem que perceber que são coisas distintas, tá? A questão do seu irmão, perder dinheiro, você já tinha se recuperado, já conseguiu um emprego. A questão da sua mãe é horrível, é péssimo. A gente ter que, sabe, lidar com a morte da mãe da gente é tenebroso, só que é outra coisa que você tem que estruturar de uma outra maneira, ou seja, cara, a minha mãe faleceu e eu vou viver a minha vida para homenageá-la. Eu vou viver para homenagear a minha mãe que agora não está mais presente. Então é dessa forma que a gente começa a lidar com essa dor que demora para sair. Mas a gente entende que a vida é um ciclo, que a vida de todo mundo vai chegar ao fim, né? E uma forma da gente então viver de maneira como se a gente estivesse ofertando um presente para a pessoa que se foi. Eu oferto o melhor da minha vida, eu vou viver da melhor maneira possível, porque a mãe quer ver os filhos felizes. Então eu vou viver e fazer de tudo por mim, sabe, para que eu seja uma pessoa realizada e feliz, que é a forma de eu presentear a minha mãe. Porque é isso que ela quer. Então, eu tenho esse entendimento e do término eu preciso ter um outro entendimento. Preciso entender que a pessoa foi sacana comigo. Foi super sacana. E considerar, vai valer a pena realmente eu voltar? Vai valer a pena eu, sabe, insistir nessa relação? Eu vou viver em paz? Eu vou ter confiança? Essa confiança foi quebrada. Então, pergunte-se se vale a pena. Por isso que a gente tem que, sabe, separar as coisas. Porque senão parece que aqui era onde eu me apoiava. Então, para eu ter o sustento lá de quando, né, meu irmão me desfalcou, foi ela que me ajudou. Então, parece que aqui é o meu alicerce. A hora que a minha mãe faleceu, ela esteve comigo, esteve junto. Então, parece que aqui é o meu alicerce. Então, ela se acha no direito de fazer um monte de coisa que você vai estar sempre ali buscando por ela, querendo ela. E não é assim que as coisas funcionam. A pessoa com quem a gente está pode ser o nosso ponto de apoio, não o nosso alicerce. Nosso ponto de apoio. Nosso alicerce tem que ser sempre a gente. A gente não pode se alicerçar numa outra pessoa. Mas isso às vezes acontece, da gente estar num momento, né, como esses momentos aí terríveis que aconteceram na sua vida, a outra pessoa se torna o meu ponto de apoio. Agora, se o meu ponto de apoio também apronta comigo, por isso que o meu alicerce sou eu, o meu ponto de apoio também aprontou comigo. O meu ponto de apoio também foi uma decepção. Então, eu reencontro o meu alicerce em mim. Aliás, eu nunca deveria ter perdido. E se você olhar para a sua história, você vai ver que você sempre foi uma moça muito decidida e guerreira. Então tá na hora de resgatar essa moça. Eu sempre fui decidida, fui guerreira. Cara, olha o que eu construí, da onde eu saí, o que eu deixei. Do nada, passei fome.
Então agora, sabe, eu vou ficar faminto de amor? Eu vou começar a mendigar carinho, mendigar afeto? Só quem passou fome sabe o que é passar fome. Tanto que a pessoa às vezes, né, batalha, corre atrás, porque ela nunca mais quer sentir aquilo de novo. E a gente não pode passar fome de amor. Quando a pessoa nos desconsidera, quando a pessoa nos trata mal. Então que a gente, sabe, tenha forças para que a gente não fique passando fome de amor, para que a gente não fique mendigando carinho, para que a gente não fique implorando afeto, respeito, consideração. Então às vezes não vale a pena. É nessa hora que a gente se resgata, que a gente percebe quem a gente é. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre gravação privada, treinamento emocional, meu site, meus livros. É só você fuçar aqui embaixo. E claro, me siga no Instagram. É só você digitar lá André Massolini e você já vai me encontrar. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.